Bem, pessoal, primeiramente, boa tarde. Eu vou apresentar aqui o nosso jogo, nosso trabalho de sistemas operacionais. Nós fizemos um jogo de polícia e ladrão, em que você, o usuário, você controla o bandido, e o objetivo do jogo é coletar as moedas para ganhar. Então, primeiramente, eu vou dar um make run aqui para rodar o jogo, e aí o meu objetivo é coletar essas moedas. Eu sou esse arroba vermelho, representado pelos ladrões, e os policiais, eles são o hashtag azul. Se os policiais te pegarem, você vai ter um game over, como foi o meu caso aqui. Eu vou rodar o jogo mais uma vez para vocês verem como é que funciona. Então, eu estou controlando aqui o bandido, e meu objetivo é conseguir pegar todas essas moedas sem que os policiais, os hashtags azuis, me peguem. Então, basicamente isso. Quanto mais próximo você estiver dos policiais, maior a chance de você ser pego. Então, eu vou pegar aqui a última e pronto. Então, nesse caso aqui, eu tive a vitória porque eu consegui colecionar todas as moedas. Então, vou só rodar mais uma vez para vocês conseguirem entender mais uma vez. Então, novamente, eu vou conseguir coletar as moedas. O objetivo é coletar todas as 5. E aí, para mover, você pressiona A, W, S, D para conseguir mover o bandido. E como eu disse, você não pode ser pego. Nesse caso aqui, eu fui pego novamente e o jogo acabou. Basicamente, essas são as funcionalidades que a gente implementou no jogo de Polícia e Ladrão. Agora, eu vou passar a vez para o Cauê. Então, pessoal, boa tarde. Agora eu vou falar um pouco sobre a classe do tabuleiro, ou de classe board, que a gente vai usar para o nosso jogo. Então, é uma classe que ela é focada em modelar o estado e as funcionalidades básicas do tabuleiro. Então, nós temos esse enum, que mostra quais são os 5 tipos de coisas que pode ter no tabuleiro. Pode ser o vazio, uma parede, o ladrão, o policial ou o dinheiro. Então, são esses 5 estados que nós temos no tabuleiro. Nós temos a classe em si, que tem os atributos privados, que é o vetor de células do mapa, de board state, o tamanho do tabuleiro, então ele vai ser n por n, e alguns atributos para poder gerar números aleatórios que a gente vai usar para a construção do tabuleiro. E uma coisa interessante é que nós temos dois mapas para o jogo. Nós temos o mapa da cruz, então um mapa com a cruz vertical e um mapa com X. Então, quando a gente vai chamar esse método de gerar o mapa, gerar as paredes, ele vai gerar as paredes normais do mapa, então tipo na borda, depois vai gerar um padrão, ou a cruz ou o X, baseado numa variável aleatória. Então ele vai gerar vai gerar uma variável aleatória e vai escolher entre 1 e 2. Aqui nós temos a função de desenhar a tela, o tabuleiro na terminal, então ele vai usar também algumas coisas para desenhar ele de forma colorida. Nós temos a função para ver se a posição é válida, então se ela é maior ou igual, maior ou igual ao tamanho, o vertical ou horizontal vai estar na false, não vai estar na true. Se a posição está livre, se a posição tem um elemento e pega qual elemento naquela posição. E também tem a função de desenhar a vitória e desenhar o game over. Então é isso que nós vamos ter nessa classe do tabuleiro, vai permitir a gente poder desenhar e modelar ele durante o jogo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, dessa parte do código. Boa tarde, pessoal. Agora eu vou apresentar a lógica do jogo, do nosso projeto. Então, primeiramente, a gente tem um mutex, que vai ser o semáforo que vai controlar as threads do jogo. Aqui nós temos uma flag para indicar se o jogo está rodando. Aqui as configurações do jogo, do movimento do ladrão, que ele pode ir para a esquerda, direita, para cima e para baixo, ou inválido. Aqui nós temos os atrasos para as threads, que é para dar um refresh no board, no tabuleiro, e também o delay para o input do usuário e para o movimento da polícia. Aqui nós temos os elementos do tabuleiro do jogo. Aqui nós vai gerar um número aleatório para gerar a posição dos policiais no início do jogo. E aqui a posição dos elementos do jogo. Aqui nós temos 3 threads, que a primeira delas vai ser a thread
do policial, e depois a thread da renderização do tabuleiro e a thread do input do usuário. Aqui a gente tem a parte que gera os elementos do jogo, como paredes e também a posição dos policiais. Aí aqui a gente verifica se a posição do ladrão é válida ou não. Aqui nós temos a parte que vai verificar se um policial está perto do ladrão, então ele vai calcular a posição adjacente do ladrão para ver se ele está perto de algum policial. E aqui é a parte da lógica do movimento da polícia. Ele vai, se eu estiver muito longe do policial, a polícia vai ter movimentos aleatórios no jogo. E quando ele chega perto, mais ou menos 5 blocos de distância, ele vai começar a seguir o bandido para tentar pegar ele. Então essa é a parte do movimento da polícia. E agora o Ayrton vai falar da parte do input do usuário e do resto da lógica do jogo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ayrton e eu vou dar continuação à explicação do nosso trabalho. Essas três funções, setInputMode, restoreInputMode, getNoShare, elas vão lidar com a configuração de entrada. Então, elas vão lidar para que a movimentação do jogador seja mais fluida, sem que ele tenha que pressionar a tecla Enter várias vezes. A função, por exemplo, setInputMode, ela altera o terminal para desativar o buffer, enquanto a restoreInputMode, ela retorna o terminal às configurações originais. Essa daqui é uma função que vai combinar as outras duas para capturar um único caractere sem precisar da confirmação do enter do usuário toda hora. A função renderUserInput vai lidar com as manipulações de entrada e lógica do jogo. Então, ela vai capturar continuamente a entrada do usuário enquanto o jogo está rodando, fazendo o ladrão, né, se direcionar as teclas, de acordo com as teclas WASD. Antes de atualizar a posição, a gente verifica se o movimento é válido e se não há uma parede. Em seguida, a função RobberLogic ela vai determinar o que acontece. Se o ladrão encontra o dinheiro, ele coleta o dinheiro e a contagem diminui. Se encontra o policial, o jogo termina. E se a posição está vazia, o ladrão apenas se move. Agora a gente vai falar das funções mais relacionadas às threads. Bem, a função renderGameBoard é responsável por atualizar o tabuleiro continuamente em uma thread separada. Isso vai manter uma visualização sempre atualizada. Já a função StartGame, ela vai, além da thread de visualização, também vai se iniciar uma thread para capturar a entrada do usuário e threads adicionais para mover os policiais depois de 2 segundos. Aí depois é mais as funções de vitória e derrota. A função GameOver vai acontecer quando o ladrão encontra o policial. E a função GameWin vai acontecer quando o ladrão coleta todo o dinheiro. É isso o nosso trabalho. Essa função vai chamar as outras definidas pela classe, o método da classe. É isso o nosso trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção. E é isso. Até mais.